Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Umbanda Brasilidade. E hoje nós vamos para um conversando sobre, que é um assunto bem interessante, creio eu, e muito útil para as pessoas. Que é ainda sobre a questão da intervisitação. Muitas vezes nós somos convidados ou recebemos convidados na nossa casa, e aí nós estamos na condição de assistência, somos visitantes. E aí tem uma história muito engraçada, embora seja e verídica, que aconteceu na minha casa, mas que ilustra bem essa questão de quando a gente chega na casa de outra pessoa, e é lógico que várias coisas são diferentes, e aí você se arvora a pensar, pelo menos, por que o cara não fez assim, por que não faz assado, por que não soluciona esse problema dessa maneira, e assim por diante, sem todas as devidas informações. Note bem, olha essa situação. Nós tínhamos uma casa nessa época relativamente grande, então 50 incorporantes e uma assistência, por exemplo, numa gira de Exu em torno de 120 pessoas, uma coisa complexa de administrar. E aí o que se fazia? Se tinha uma prancheta, quando as pessoas iam chegando, a gente ia anotando o nome da pessoa, do assistente, e depois, quando se abria os trabalhos, ia se chamando as pessoas por aquela ordem, certo? Aparentemente, parece que vai funcionar. Só que não era bem assim que funcionava, porque às vezes na hora que a pessoa era chamada, ela tinha saído para ir na cantina tomar um café, ou não estava ali na hora, aí se chamava o segundo, aí quando ela voltava, mas por que não me chamar? Havia algumas confusões, normal. E calhou nesse dia de eu ser o prancheteiro, de eu estar ali perto da porta, cobrindo a pessoa da prancheta que foi fazer outra coisa. E aí tinha uma senhora que estava acompanhada de uma outra, desesperada, muito chateada, hostil. E ela reclamava em alto e bom som: "Porra, mas isso é um absurdo, isso é uma total desorganização. Porra, será que essas pessoas não veem, não percebem que basta botar aquelas fichinhas numeradas, coloridas, que qualquer terreiro de macumba tem, e aqui não tem, e não sei o quê?" E ela reclamava. Aí eu tava do lado, Aí eu falei, ainda bem que a senhora falou isso. Eu falei: "A senhora sabe por que aqui não tem as fichinhas numeradas, que todo lugar tem?" Ela: "Não, por que não tem?" Aí eu: "Simples, porque nós já tivemos." Mas aí o que aconteceu? Algumas pessoas chegavam mais cedo, bem cedo, pegavam as fichas das entidades mais cotadas, vamos dizer assim, ficavam, e na medida que os assistentes chegavam, elas vendiam essas fichas. É exatamente isso. E existia cambista de ficha de terreiro de macumba, por incrível que pareça. E aí, o que nós fizemos? Como o atendimento é para ser gratuito, nós simplesmente acabamos com as fichas e estamos agora com a prancheta, tentando administrar o caos desta maneira. Mas se a senhora tiver alguma sugestão que possa nos ajudar, ou quiser ficar aqui com a prancheta nos ajudando, será super bem-vinda, estará bem acolhida. Aí na mesma hora o semblante dela mudou, logicamente. "Ah, é?" Eu falei: Ela é. A senhora tem alguma sugestão melhor do que essa prancheta aqui? Ela: "No momento não." Aí ficou tudo resolvido, logicamente. Parece uma história, fictícia, mas não era, aconteceu de verdade. Mas por que essa história? Justamente para que todos nós, inclusive nós aqui da Estrela do Amanhã, quando nós visitarmos uma casa, olhe com bons olhos. Tenha certeza que todos estão ali tentando fazer o melhor e que já tentaram muitas opções de solução. Às vezes coisas que parecem óbvias para quem está chegando de início já foram tentadas antes sem sucesso, por alguma razão que você desconhece. Então, aplique o benefício da dúvida. Antes de tecer um julgamento específico sobre o que você está vendo, espere, aguarde um pouquinho.
né? Armazene para fazer um julgamento a posteriori, provavelmente mais acertado. E não é por causa disso, de forma nenhuma, que se deve deixar de intervisitar. A Umbanda é uma só, independente de muitas maneiras de professar o culto diferentes, a Umbanda é uma só, e esse intercâmbio entre as pessoas é muito bom, é enriquecedor, engrandece as pessoas e assim por diante. Fiquem conosco. De vez em quando agora nós vamos contar umas histórias verídicas e interessantes para que vocês vivenciem um pouco mais do que acontece realmente dentro de um terreiro. Aquele abraço, saúde, paz e prosperidade.